nós estamos dando prosseguimento ao nosso tema 2, dos aspectos antropológicos, onde nós vamos trabalhar com a questão das culturas contemporâneas, né? Nós trabalhamos sobre já iniciamos o tema 2, falamos sobre a questão do preconceito, né? Que vocês já estão careca de saber a questão da democracia racial, do Gilberto Freire, dessa galera toda que trabalha com a questão da cultura. Mas dessa vez nós vamos falar sobre outros temas relacionados à questão, né? Não só preconceito existe, racial existe no Brasil. Existem vários tipos de preconceitos, dos quais a gente pode destacar sexualidade, gênero e religião, né? Então nós temos certas diferenças culturais que existem no nosso país, né? Diferenças de cultura, religião, ela é uma cultura, né? São normas, valores que circulam em determinados grupos, né? A sexualidade também é uma questão cultural, apesar de algumas correntes de pensamento acharem que é uma questão biológica. Não, a sexualidade ela é uma discussão antropológica, pois elas refletem os padrões da nossa cultura, né? Termos que, claro, devem estar sempre no plural, sexualidades, e não uma única sexualidade, tá? Então depende da nossa cultura, depende dos nossos valores morais e etc, né? Isso tudo é uma questão cultural e não biológica, como nós estamos vendo várias discussões que estão surgindo no nosso país, né? A cultura vai sancionar ou interditar determinados padrões de sexualidade, que acontece, por exemplo, com a nossa cultura, né? A nossa cultura tem um determinado padrão, né? Não tem a frase célebre da nossa ministra da Mulher, que diz assim: homens usam azul e mulheres usam rosa. Isso reflete, não veio dela, isso veio das discussões culturais, padrões de cultura de uma sociedade que nós vivemos, né? Por exemplo, uma criança quando vai para a educação infantil, ela é incentivada a quê? A brincar com carrinho, se for menino, e se for menina, brincar com boneca. Então, assim, são padrões da nossa sexualidade. São padrões de sexualidade que insistem em ser no singular, mas que na verdade são no plural, né? Que nós, de certa forma, usamos e abusamos. Essa discussão de sexualidades, né, ela já vem desde a década de 60. Discussão sobre sexualidades, que é quando a mulher, ela passa a ter maior controle do corpo. Através da pílula anticoncepcional, a mulher adquire mais liberdade, ela passa a controlar quando ela pode ter filhos, e aí surge o movimento feminista. Na verdade, o feminismo, ele é desde a década de 30, desde o século, nos Estados Unidos, é desde o século XIX, né, com o movimento sufragista para direitos de voto, direitos políticos, né, direitos civis, né. Aí, a partir, quando a pílula foi criada, né, na década de 60, a mulher adquire maior poder, agora um poder biológico sobre o corpo, né, então sai do âmbito político, do âmbito civil e vai também para a questão de controle dos corpos, né? Então isso fica cada vez mais. Aí você tem grandes filósofas que vão discutir sobre as sexualidades, né? No caso, Simone de Beauvoir, que tem uma questão dela aí, que vai falar sobre não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? A construção do padrão de sexualidade feminino é muito constante na nossa sociedade, né? Assim como se torna homem, né? Que também se constrói um padrão aí de homens usam azul e mulheres usam rosa. Isso é uma questão cultural, isso é uma questão que tem que ser discutida pela sociologia e pela antropologia. Daí surge o termo gênero. O gênero surge nesse momento, percebam aí que o multiculturalismo surge na década de 60, a questão de gênero tem surgimento na década de 60, né? Essa discussão cultural sai do âmbito biológico e vai ocupar a cultura, né? Tem uma discussão, primeiros médicos, né, sanitaristas, dizendo que
que gênero é uma questão biológica, né? Que ao nascer o gênero é definido, né? E muita gente faz chá de revelação, feliz, aí coloca o azulzinho ou o rosinha. Isso é uma questão biológica de gênero, né? Parece que quando a gente nasce, aí vê lá o sexo e é isso e acabou. Mas na verdade é um caldo assim, muito antropológico e cultural que a gente tem que discutir. Não fica no âmbito biológico, né? Então a década de 60, ela foi muito enfática nisso, em trazer, né? Aí você vai ver Butler, né? Que vai discutir, ela vai trazer à tona a questão do gênero. É uma filósofa americana. A Butler, ela vai trabalhar com os conceitos, uma das criadoras do conceito de gênero, que ano passado ela veio e deu uma palestra aqui no Brasil e foi recebida a pedras, né, por alguns aí. Então, não vou nem falar os nomes. Então, assim, não merece. Então, gente, ela traz essa discussão desde a década de 60, 70, né, e que o indivíduo nasce, sim, com características biológicas, né? E que a sociedade que define o gênero baseado nessas características biológicas. Contudo, essa discussão que está surgindo na década de 60, ela define que não é pelo nascimento. O indivíduo torna-se, ou seja, aí pega aquela definição da Simone de Beauvoir, né, na década de 60, de Butler, que fala que o gênero não é definido pelo nascimento, e sim pela cultura que ensina o indivíduo. E aí eu já dei o exemplo da criança que vai na escola e que pega a boneca porque é incentivada, por quê? Pela professora, ou então pela família, entendeu? Ah, isso aí não é brincadeira de mulher, não, isso é de homem. Então, assim, não pode, que isso é mulher. Então, existe essa construção cultural. Então, mas a questão biológica, a pergunta é essa. Ela existe, claro, né? Mas ela não é dominante sobre a questão cultural, por exemplo, né? Então, a gente tem que analisar isso com bastante, essas divisões de papéis, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, né? Então, nessa discussão de gênero, que eu acho muito interessante, é que são definidos papéis que a priori eram biológicos e hoje a gente entende que é cultural, né? E aí cabe o espaço da violência contra a mulher. Porque se antes a mulher era definida como um objeto, né, com um sexo frágil, tantas músicas falam que a mulher é um sexo frágil, né, não sei aonde, alguém pode me explicar isso aí? Então, assim, a mulher, ela era um objeto, ela não, ó, pra você ter uma ideia, 34 com Getúlio que ela foi adquirir direito de voto. Então, se ela é um objeto, eu faço o que eu quiser com ela, né? Então, por ela ser biologicamente mais fraca em relação à força física, então aí que eu domino, aí tá tudo dominado, né? Então eu faço com a mulher aquilo que eu quero, porque aí tem o respaldo cultural, né? A mulher é um objeto, a mulher é um ser inferior, então por isso eu faço tudo que eu quiser com ela. Hoje não, hoje no nosso país, ainda bem, né, a bocialidade vai dando lugar à civilização, isso eu falo mesmo, a mulher ela foi adquirindo certos direitos protetivos, no caso, por exemplo, que nós podemos citar a Lei Maria da Penha, né? Nome foi dado em homenagem a Maria da Penha, que ficou paraplégica porque ela sofreu uma violência uma violência física, né? Os vias de fato do seu agressor, o seu marido, que mais de décadas vivendo juntos, sofrendo com agressão, né? Não era uma mulher que tinha pouco conhecimento, era uma bioquímica, né? E ela sofreu muito e decidiu militar pelos direitos da mulher. Ela sofreu, separou, né? Teve medida protetiva. Aí a medida protetiva, ela não surtiu o efeito. E aí ele retornou, né? Acho que ela foi agredida com fios de eletricidade e aí ela acaba vindo a se tornar paraplégica por essa agressão. E aí
tendo essa repercussão nacional, ela decide criar um movimento para amparar as mulheres, né, e para dar direitos, para garantia de proteção da vida, né, da mulher. Então, assim, no nosso país, milhares, né, não tem dados científicos aqui em mãos, mas milhares de mulheres são agredidas por dia, né, e mortas também. Isso aí os jornais, as revistas vão falar. Então, existe uma medida protetiva no nosso país que faz com que essas mulheres, né, no caso a Lei Maria da Penha, que faz com que essas mulheres tenham uma proteção do Estado, né, medidas protetivas, tem que existir, né, porque senão a mulher ela vai sofrer muito com essa violência, né, a sociedade ela mascara muito a violência contra a mulher, né, prova que as mulheres elas quando elas vão para denunciar uma violência, né, elas passam toda por um processo de humilhação pública, né, desde a desconfiança até realmente as autoridades elas levarem aquele caso a sério. Então, assim, ainda estamos vivendo esse processo, essa barbárie, e ainda vai demorar muito isso a acabar no nosso país, né, porque nós temos ainda uma cultura muito machista, né, se vocês veem esses sertanejos universitários, se vocês forem analisar as letras, né, sertanejo universitário, muitas são de violência contra a mulher, né, de perseguição, de violência, de vou roubar um beijo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, funk também, né, até a música popular brasileira, em alguns momentos, ela trata sobre a violência de mulher de maneira bem naturalizada, né, um tapinha não dói, isso tudo fala sobre a violência e a gente não tá prestando atenção sobre isso. Enfim, é a nossa cultura e existe até hoje, né? Então, a questão de gênero, a violência contra a mulher e também a questão da homofobia, que é uma discussão sobre gênero, ela tem cura, né? De acordo com a ONU, educação, a mudança, a construção da nossa educação, a reconstrução da nossa educação se faz necessário, de maneira que tenha discussão de gênero lá dentro, detalhe, a nova base nacional curricular comum, né, que é o currículo que rege a escola hoje, qualquer tipo de escola, ela tira a discussão de gênero, né, por uma exigência de uma bancada evangélica, né, mas essas discussões, de acordo com a ONU, são cada vez mais necessárias dentro da escola, né, pela questão da homofobia, pela questão da discriminação contra a mulher, né, e da questão de identidade de gênero, né. A ONU diz o seguinte, que com base nos direitos humanos, o direito internacional exige que todos os países signatários proíbam a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de gênero. Então, só a educação pode nos ajudar. Uma outra questão que nós temos que trabalhar também dentro da escola, como um ambiente, né, de rico em instrução e, consequentemente, rico em informação, né? Pelo menos a gente acha, que a gente espera que seja isso. A religião também é uma questão cultural, assim como a questão de gênero, assim como a questão da mulher. A religião faz parte do mundo simbolismo, né, no que a gente chama de sistema simbólico. O sagrado, o espaço do sagrado, ele surge aí como uma forma de ordenar o caos que nós vivemos, né? Questão do sagrado e profano. Mas nosso país, por exemplo, existe uma religião que está acima das outras, em números, vamos dizer assim, em estatística. Nós somos muito mais católicos, somos um país eminentemente católico, né? Ou seja, 60%, mais de 60% da população é católica, em detrimento das outras religiões, principalmente uma parcela bem pequenininha, né, a religião afro-brasileira e dos ateus, que ficam na questão do preconceito, né, de acordo com o Disque 100, que preza pelos direitos humanos, né, que é um canal de comunicação para denúncia contra os direitos humanos. As religiões que mais são perseguidas é a afro-brasileira e também aqueles que têm ausência em religião. Os ateus também são bem perseguidos.
Então, a religião, ela serve para explicar a nossa existência, né? Eu não tô querendo dizer que a gente não tem que ter religião, a gente tem que ter uma religião. A gente faz parte dos nossos valores, do nosso sistema simbólico, né? Explica o caos da nossa vida e etc, né? Contudo, o problema é quando a religião se torna um discurso intolerante. Que eu falei para vocês, a religião afro-brasileira, dentro das denúncias do Disque 100, é a religião que mais perseguida, é a que mais tem denúncias contra a perseguição, né? Que pessoas ligam e denunciam que estão sendo perseguidas porque são da religião afro-brasileira, né? Terreiros de Umbanda, de Candomblé, que são apedrejados, né? Nós temos na mídia, nós não temos muitos recursos que falam sobre a cultura afro-brasileira, né? Então é uma das religiões que mais são perseguidas no nosso país, apesar da gente ter na matriz cultural a cultura negra, né? Nós falamos tanto sobre a cultura negra, que nós fazemos parte da matriz cultural, né? Que os negros vieram para cá e aí se tornaram parte constituinte da nossa matriz cultural, mas mesmo assim nós perseguimos a cultura afro-brasileira, tá? E é uma das mais perseguidas. Então é isso, né? É uma coisa que a gente tem que se discutir dentro da sala de aula e falar, e porque cada vez mais que nós abordamos e falamos, é cada vez mais prudente nós discutirmos sobre esses temas tão polêmicos, né? Religião, cada um tem a sua, religião faz parte do mundo simbólico, do mundo cultural, eu respeito a sua, você respeita a minha, né? Até as pessoas que não têm religião devem ser respeitados e entender que o nosso Brasil tem muito que evoluir. A educação, ela teria um papel essencial na construção da tolerância. Porém, mais uma vez, alguns grupos, eles tendem a tirar essa discussão dentro da sala de aula, né? Dizendo que é ideologia, que é corrente ideológica e que a educação deveria ser neutra. Não, a educação ela não tem que ser neutra. A educação, como educadora eu estou falando agora, a educação ela tem que ser cada vez mais tomar um partido. E qual partido que a educação deveria tomar? Tolerância, respeito. É esse que é o partido que a educação deve tomar, né? E tolerância e respeito a gente tem com conhecimento, com educação, tá bom? Então é isso, um grande abraço, vamos continuar no nosso isolamento. Um grande abraço, beijos e até aí a sala de aula, tá bom?